Olá a todos, bem-vindos a mais uma curta de nutrição do Núcleo de Nutrição do Acesso Póvoa de Varzim de Vila de Conde. O meu nome é Cátia Borges, sou nutricionista nesta ACES e coordenadora do seu Núcleo de Nutrição. Hoje vou falar um bocadinho de nutrição no idoso e alterações na função gastrointestinal e seu impacto no estado nutricional. Com o aumento dos cuidados de saúde, a qualidade de vida, também tem aumentando a esperança de vida e logo também um aumento da distribuição das pessoas com mais de 60 anos. Estima-se que no mundo o número de pessoas com mais de 60 anos aumenta em 100%, ou seja, passa de 962 milhões para 1,8 bilhões. O que é que vemos a nível da prevalência das doenças gastrointestinais dos idosos? Uma esofagite de refluxo e esofagite em 30% dos idosos, síndrome de intestino irritável em 10% das mulheres e 8% dos homens entre 60 e 69 anos, e a obstipação de cerca de 30 a 40% das pessoas com mais de 65 anos. Um estudo italiano com cerca de 3 mil utentes, com idade superior a 60 anos, detectou que 40% tinham experienciado sintomas gastrointestinais na última semana. Quais são as alterações que existem no trato com o envelhecimento? Quais são as alterações fisiológicas? O que é que vemos a nível da salivação, 87% das pessoas com mais de 65 anos tomam pelo menos um dos medicamentos e muitos medicamentos podem afetar a formação da saliva pela sua atividade anticolinérgica. A nível fisiológico existem alterações, como xerostomia, que pode ser por próprio envelhecimento ou então também devido à polimedicação. Existe uma hipofunção das glândulas salivares pela uma alteração da distribuição de tecidos, uma alteração da composição da saliva e sua capacidade riológica, ou seja, ela é mais viscosa com o envelhecimento devido à diminuição da sulfatação das mucinas salivares e diminuição da produção das próprias mucinas. Vejam aqui as glândulas salivares de uma pessoa com 23 anos e com 83 anos. Existe uma grande diferença a nível de distribuição celular, uma maior tecido intersticial fibroso e menor tecido funcional. Quais são as consequências da alteração da composição salivar? Existe uma menor capacidade de lubrificação, existe um comprometimento da função de defesa, uma deterioração dos tecidos da cavidade oral, uma deterioração da dentição, alteração de pH salivar, alteração de percepção de sabor, aroma e textura e diminuição da capacidade de mastigação. Se os alimentos não cheiram bem, não sabem bem, a textura parece esquisita, a ingestão vai diminuir. Se não temos dentes, a capacidade de mastigação vai estar comprometida e a ingestão alimentar também. A nível da mastigação, existe uma diminuição da atividade motora da língua, que não tem grande impacto nos idosos saudáveis. No entanto, nos idosos com patologias e mais debilitados, com sarcopenia, esta atividade motora tem mais impacto. Uma diminuição dos músculos mastigatórios, uma diminuição da força de apreensão da mordedura, alteração da capacidade de deglutição devido à alteração da viscosidade da saliva. Isto tem impacto significativo em idosos com edentulismo. Leva também, está relacionado com uma deterioração cognitiva e desnutrição. A nível da função gástrica, o que é que vemos a nível de estudos? Existem resultados contraditórios em relação à velocidade do esvaziamento gástrico. No entanto, estes estudos não tiveram em conta a polimedicação e que tipo de medicamentos estavam a fazer e se essa medicação tinha impacto no esvaziamento, ou seja, isso não foi tido como efeito confundidor, daí se calhar estes resultados contraditórios. Há uma diminuição da compliance do antro, não há uma alteração a nível do ácido clorídrico, exceto na gastrite atrófica e na infecção por Helicobacter pylori, que é muito prevalente na população portuguesa, e existe uma diminuição da secreção de pepsina a partir dos 70 anos, e logo a capacidade de gestão das proteínas pode estar comprometida. Os efeitos fisiológicos relacionados com a função salivar e gástrica têm efeitos na fase cefálica, na fase gástrica e na fase intestinal da digestão. O que é que acontece? A fase cefálica precede a ingestão da comida, é ativada pela visão, pelo aroma, pelos pensamentos dos alimentos. Isto leva a uma ativação da saliva, a ativação da secreção de ácido clorídrico e a ativação da secreção pancreática. Por exemplo, numa pessoa que não tem dentição e a alimentação tem que ser de textura mole, e muitas vezes vem tudo passado, tudo com a mesma cor e passam os alimentos todos juntos e tudo parece castanho toda a santa semana.
acham que a pessoa vai ter prazer, o mesmo prazer em engolir os alimentos, em saborear os alimentos, do que virem os alimentos separados por texturas diferentes? Se não tem, e sente logo uma aversão a essa cor e essa apresentação, a ativação da saliva vai ser inferior, a ativação do ácido clorídrico vai ser inferior, a ativação da secreção pancreática também vai estar tudo comprometido e logo esse próprio sistema, o processo de digestão vai estar diminuindo. Isto é o que acontece no dia a dia. Isto é o que muitas vezes os idosos comem. Aliás, quase 100% das primeiras visitas a um idoso que tenha dificuldade de mastigação ou de deglutição e que a dieta tenha alteração de textura, a maior parte dos cuidadores apresenta o prato principal desta maneira. Assim, aqui. Isto. É tudo castanho. Castanho ou verde, dependendo do que é que leva a sopa. A apresentação faz diferença. E pode-se não ter a carne aos bocados, mas pode imitar os bocados de carne. Basta ter uns moldes, umas forminhas, e as coisas ficam todas muito mais bonitas. E isto apetece comer. Alguém apetece comer isto? Ou isto? Se calhar se tiver muita fome, sim. Se houver uma diminuição do apetite pela medicação, pelas comorbilidades, acham que isto vai levar àquele ditado, os olhos comem? Acham que os olhos vão comer isto? Se calhar isto já comiam. A nível da função pancreática, existem poucos estudos, apenas 3. Os estudos são animais idosos que diminuíram uma incapacidade de adaptação da composição da secreção pancreática da alteração da dieta. Desculpem, capacidade de adaptação, diminuir a capacidade de adaptação e não incapacidade. Diminuição da secreção pancreática exócrina, ou seja, de bicarbonato, lipase, amilase e tripsina, e isto, a diminuição de bicarbonato vai levar a uma diminuição da neutralização do quimo, e essa diminuição da neutralização vai atrasar o esvaziamento biliar. A diminuição da lipase vai comprometer a digestão da gordura e a diminuição da amilase dos hidratos de carbono e da tripsina dos peptídeos. Há um aumento da atrofia do pâncreas e infiltração de lipídios e parece que indivíduos idosos saudáveis não apresentam grandes alterações na digestão devido a estas alterações. Eu tenho alguns casos de insuficiências pancreáticas exócrinas em que existe uma diminuição de produção de lipase, detectada analiticamente só depois de ser pedida lipase e que foi confundida durante anos e anos com síndrome de intestino irritável. No entanto, essas pessoas foram para a minha consulta, eu vi que aquilo não se coordenava com a intervenção do síndrome de intestino irritável, porque não reagia a nenhuma intervenção alimentar. Foram pedir análises pelo gastroenterologista, o 5º que consultaram, ambas as doentes, eu encaminhei para uma pessoa que é especialista na parte intestinal, ele fez um reduziamento da lipase e estava diminuída. E foram feitas enzimas pancreáticas e os sintomas que se confundiam com síndrome de intestino irritável desapareceram. A nível da função biliar, nós temos que ter bicarbonato para a neutralização do pH do quimo, como já disse, e os sais biliares para a digestão dos lipídios. A secreção biliar parece não ser afetada com o envelhecimento, no entanto, a reabsorção de sais biliares pode estar diminuída. Atenção, que esta diminuição da reabsorção de sais biliares, a má conjugação de sais biliares, também pode levar a sintomas a nível intestinal que se confundem com o síndrome de intestino irritável, mas não é um síndrome de intestino irritável, é uma alteração a nível da reabsorção e conjugação dos sais biliares a nível intestinal. Existem estudos escassos sobre a motilidade do intestino delgado e do cólon, existe diminuição da velocidade de propagação da fase 3 do complexo minion-entérico migratório. Alguns estudos demonstram um aumento de 60% do trânsito do cólon e 30 a 40% dos idosos na comunidade, 50% dos idosos institucionalizados apresentam obstipação. Este é debilitante e é custoso. Perdão. Suspeito que muito esta diminuição do tempo de trânsito seja devido à inatividade física e também à diminuição da ingestão hídrica, que acontece muito nos idosos, pela diminuição da percepção de sede, que isso é inerente ao envelhecimento.
Existe também uma alteração na microbiota, muitas vezes causada por uma dieta pobre em fibra, com baixa diversidade de alimentos, com uma alteração da mastigação, produção de apetite, obstipação. Isto pode levar à depressão e leva a alterações também da reabsorção dos sais biliares, a diminuição da produção de ácidos gordos de cadeia curta. Estes ácidos gordos de cadeia curta são essenciais para a função hepática e função da própria microbiota. Então, o que é que temos a nível destes bacteriazinhos no intestino? Existe uma diminuição da biodiversidade e da sua estabilidade. A sua composição relaciona-se com fragilidade, sarcopenia, presença de comorbilidades, estado nutricional e presença de marcadores inflamatórios. Existe uma diminuição da produção de ácidos gordos de cadeia curta e uma diminuição da fermentação de fibra a nível do cólon. Isto aumenta a maior prevalência de osteoporose, aumenta a sarcopenia, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e doença de Alzheimer. É preciso ter em conta a funcionalidade do trato intestinal, se houve algumas intervenções a nível cirúrgico e onde é que são absorvidos os vários nutrientes. Não é tudo no estômago, não é tudo no odeno, no jejum, nem no íleon. Atenção a isso. Quais são as consequências desta alteração do trato gastrointestinal a nível da disponibilidade de nutrientes? Existe um aumento da absorção de colesterol, pela alteração da microbiota, pela diminuição da fermentação de fibras. Existe um aumento da absorção de frutose, existe uma diminuição da absorção de glicose, pela diminuição da amílase salivar e a nível da amílase pancreática. Diminuição da expressão de proteínas transportadoras de cálcio e diminuição da capacidade da vitamina D3 de estimular a absorção de cálcio. Diminuição da estabilidade de proteínas em resposta ao stress e agressores. Estudos são escassos, não temos dados em relação à gestão de hidratos de carbono e lipídios no intestino delgado. Existe uma diminuição de produção de fator intrínseco. O fator intrínseco é essencial para a vitamina B12 depois ser absorvida a nível do íleon e cerca de 15% destes idosos têm deficiência. Quando existe uma hipocloridria ou gastrite atrófica, isto afeta também a produção de fator intrínseco, mas também a absorção de cálcio e ferro, que são dependentes do pH luminal para serem absorvidos no odeno. Ou seja, se não existe uma acidificação, a absorção deste cálcio e ferro no duodeno está comprometida. Ok? Atenção aos inibidores do bombeiro de prótons, porque vão diminuir este pH, vão aumentar o pH, desculpem, e diminuir a acidez. E também atenção aos antidiabéticos orais, que provocam uma diminuição da produção do fator intrínseco, essencialmente a metformina. Quais são as prevalências de sintomas em doentes em diálise? 41% queixa-se de dores abdominais, 55% de obstipação, 48% de anorexia. Flatulência 39%, e isto tem um impacto enorme na qualidade de vida da pessoa. Os sintomas são mais prevalentes nas mulheres do que nos homens, isto em doentes com doença pulmonar crónica obstrutiva. Isto vai dar uma saciedade precoce, que ainda vai agravar mais os estados de nutrição provocado pela própria doença, leva a uma flatulência abdominal, dores e mal-estar. São outros estudos, outra prevalência, cerca de 2 a 20% apresenta, com diabetes tipo 1 aparece náuseas e vômitos, flatulência, queixas de saciedade precoce, dores abdominais, isto causadas muitas vezes pela metformina. Em doentes com diabetes tipo 1, 24% queixa-se de refluxo, 60% queixa-se, com tipo 2 queixa-se de refluxo, disfagia 4 a 13%. A diarreia 35% em tipo 2 e pode ser provocado pelos antidiabéticos orais. Em tipo 1 devemos considerar a doença celíaca, porque doenças autoimunes andam juntas, como sabem. Obstipação 33% no tipo 1 e 28% no tipo 2. Atenção que a obstipação também pode ser um sintoma de doença celíaca, não é só a diarreia. E alguma incontinência fecal. Ter atenção ao impacto da medicação mais comum nos idosos no aparelho gastrointestinal. O que é que temos a nível de antihipertensores com ação central?
Podem dar xerostomia e a sedação, que pode levar a uma diminuição da ingestão alimentar. Os beta-bloqueadores, obstipação, atrasam o esvaziamento gástrico, digoxina, anorexia e náusea. Os inibidores da colinesterase, náusea e diarreia. Os antipsicóticos, antidepressivos, xerostomia, atrasam o esvaziamento gástrico e obstipação. As sulfonilureias podem causar náuseas, pirose, saciedade precoce. As biguanidas, diminuição da produção do fator intrínseco, deficiência de B12, anorexia, diarreia e vômitos. E os inibidores da alfa-glicosidade, diarreia e flatulência. Existe uma série de fármacos associados com sintomas gastrointestinais e os mais comuns, utilizados no dia-a-dia, devem estar presentes na nossa mente e ir verificar se a pessoa está com queixas, com sintomas, ver se isso é um efeito secundário do fármaco e se há possibilidade de trocar de tipo de fármaco. Para esse tipo pode não haver, mas também pode haver essa possibilidade. E se não houver, podem caminhar para ver se a intervenção nutricional melhora a sintomatologia, que muitas vezes melhora. Existem interações que são muitas vezes faladas: comida, nutrientes, alimentos e medicamentos, mas também existe impacto nos medicamentos, nos nutrientes, na sua absorção, na sua produção e no seu metabolismo, e isto deve estar presente na nossa mente também. Não é só as interações que podem existir entre os alimentos e os medicamentos, mas também o inverso. Por exemplo, os bloqueadores de avalácea podem diminuir a absorção de cálcio, fósforo e ferro. Os lipidémicos, diminuição da absorção de vitaminas lipossolúveis. Os IECA, alteração dos eletrólitos, alguns que têm impacto a nível do potássio, podem causar hipercalémia e aumentar a excreção de sódio. Os bisfosfonatos diminuem a absorção de cálcio, a sua deposição e de ferro. Os laxantes, perda de vitaminas e minerais. A levodopa leva a alteração da absorção de aminoácidos. Inibidores da MAO leva à diminuição no metabolismo da tiramina e isto pode causar uma crise hipertensiva. Os inibidores da bomba de prótons podem causar uma diminuição da absorção de cálcio, magnésio, ferro e B12. A nível da intervenção nutricional, o que é que podemos fazer para aumentar a solubilidade proteica? Eu vou dar aqui só algumas dicas, porque senão estava a falar uma hora seguida ou mais. Temperar o alimento com ácido, que vai quebrar as fibras musculares e vai aumentar a sua digestibilidade. Baixar a temperatura de cozedura e cozer lentamente. Triturar os alimentos, ter em conta a qualidade proteica, por exemplo, a proteína whey tem digestibilidade rápida, a caseína do leite diminui o esvaziamento gástrico, pode não ter vantagem, e a mostabilidade lenta. A adição sacarosa ao leite diminui a digestibilidade e a absorção proteica.